Se a gente achou que a sexta-feira já foi cheia de emoções, é porque você não viu segunda-feira. Ficou pior ainda. E a gente tem muito mais coisa aqui para analisar nesses capítulos cada vez mais complexos do que está acontecendo com o sistema bancário americano, mas também mundial. Meu nome é Renaud Adorno, tenho 10 anos de experiência em comércio exterior e venho há mais de 8 anos investigando para onde vai a liquidez do mundo, me aprofundando em macroeconomia e repassando esse conhecimento para você. Você pode me encontrar tanto no Instagram, como no YouTube, como também no Spotify. Basta você me procurar pelo nome Renaud Adorno. Então, diante de toda aquela crise, né, do Silicon Valley Bank, que todo mundo vem falando, temos também, né, outros bancos ali um pouco menores, especializados, como o Signature Bank, né, que trabalha muito com cripto, etc. Deu-se um grande medo de que não houvessem nem mais possibilidades de conversão entre cripto e dólares dentro dos Estados Unidos, o que não é verdade, existem outros parceiros também, mas você vê muita desinformação na mídia e o medo de que isso se espalhe para todo o sistema bancário, e criou um grande pânico, né, que a gente vem avaliando até então. Mas eu quero, obviamente, como todo objetivo de um capítulo do podcast, é te trazer uma visão macro e também que não é muito falada, que eu quero compartilhar aqui com você. Então, primeiramente, assim, na parte de preocupação sistêmica, a gente está vendo evidências muito fortes, inclusive inéditas agora no mercado de bonds e num outro mercado que é tão grande quanto ele, ou até maior, que é o mercado de cash dentro do eurodólar, que a gente chama de Eurodollar Futures, que é o mercado futuro de eurodólar. Então ele basicamente é um mercado de 100% em cash, né, 100% em eurodólar, para você garantir um hedge, né, uma proteção contra um movimento muito brusco na taxa de juros, que é exatamente o que está acontecendo. Então, o eurodólar futuro, o mercado de futuros interbancário, ele está tendo uma das maiores movimentações da história. É uma coisa absolutamente insana, né? São contratos de 3 meses, que você tem lotes de $1 milhão, e aí o seu objetivo é fazer o hedge para que, caso você tenha uma perda muito grande em operações que você tem que pagar juros, né, e você tenha que ser obrigado a pagar mais por uma mudança brusca ali nos bonds, aí você consegue fazer o hedge com um contrato dentro do eurodólar futuro para poder ter um lucro nele para cobrir o seu prejuízo, e aí você travar mais ou menos uma previsibilidade do dinheiro no futuro. Acontece também em commodities, etc. Então acontece também em eurodólares. E o fato de você ver um movimento muito brusco nos contratos futuros, no preço dos contratos futuros, que vão chegar daqui a 3 meses, coisa de extremo curto prazo, mostra que todo o mercado eurodólar está apostando de que nós vamos ter uma mudança muito brusca na taxa de juros. E a curva de bonds continua se invertendo e ela acelerou a inversão. Ou seja, nós estamos diante de um mercado que não somente já está há mais de 9 meses com uma curva invertida, como ele também vem gritando de que a qualquer momento vai ter algum tipo de ruptura que vai obrigar, né, o Fed a dar aquela volta, né, a parar de subir juros e ter que voltar atrás e começar a fazer cortes. Então, da sexta-feira para cá, a gente teve compras imensas de títulos no mundo inteiro. A gente viu isso acontecendo no Japão, aí depois outros países da Ásia, aí você viu isso se espalhar pela Europa e agora está tendo uma compra frenética, absurda, principalmente com títulos ali do Treasuries de 3 meses, 6 meses, 1 ano, né? Você viu ali o retorno deles despencar, o que significa que o preço deles está subindo astronomicamente, estão ficando muito, muito caros, porque todo o mercado do eurodólar está sedento por colateral, ou seja, todos estão fugindo para as colinas, literalmente, estão querendo algo seguro para se agarrar a um bote salva-vidas enquanto eles ainda podem fazê-lo. Então, falta colateral no mercado e a gente vê claramente sinais de que temos um dollar shortage, ou seja, nós temos falta de liquidez, falta de dólares no mercado. Então, cash está faltando
esses dólares estão sendo buscados de qualquer forma e para você poder obtê-los, você precisa fazer repo, né? Que é o repo, Repurchasing Agreement, onde você posta um colateral para pegar um empréstimo com outro banco, para um ir emprestando para o outro de uma forma relativamente segura. Só que aí que tá. É mesmo tão seguro, né? Agora até a grande mídia fica se perguntando o quão seguros são esses treasuries se você já tem uma mudança tão drástica de valor justamente por essa volatilidade criada com essa briga de Fed subindo juro e depois um banco quebrando, aí ninguém mais liga para o Fed e agora os bancos compram mais, aí o juro volta a cair. Então essa volatilidade que não deveria existir nos bonds está ficando cada vez mais comum. Então imagina, né, como se você tivesse um colateral de Bitcoin, né, você tem uma volatilidade muito grande que hoje vale X, depois vale X mais 1, depois vale X menos 2, e o valor sobe, desce, e você não pode brincar muito, né, com o balanço de um banco com uma coisa que não tem essa previsibilidade, e está faltando essa previsibilidade no mercado, digamos, mais estável do mundo. Então isso deixa todo mundo completamente maluco, porque afinal de contas, qual acaba sendo o porto seguro se o maior porto seguro já não é mais tão seguro assim, tão previsível pelo menos, né? Líquido ele continua sendo, mas previsível no preço ele está sendo cada vez menos. Então a gente realmente tem uma briga muito grande e o Smart Money está gritando agora que alguma coisa vai ter que forçar o Jerome Powell do Fed a dar uma meia volta nos juros e ter que fazer cortes significativos até. Então a curva está realmente apostando isso. E só para você ter uma ideia, as coisas acabam se refletindo na parte mais frágil, né, da equação, que são justamente os pequenos bancos, que criou um problema tão grande que agora, depois de avaliar alguns números, o famoso Silicon Valley Bank, né, ele tinha ali praticamente 21 bilhões em colateral no seu trading book, ou seja, que ele pode postar numa operação de repo para obter financiamento. E o que eles acabaram fazendo? Eles liquidaram tudo. Eles venderam 100% do colateral, sabendo que estavam fazendo isso com prejuízo. Agora, é uma operação imbecil, né? Uma operação idiota. Ninguém em sã consciência faria uma coisa dessa. Você deveria carregar esses títulos até o final para não realizar o prejuízo. Mas pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. Então, se você teve que fazer isso, eu não estou dentro do banco para poder julgá-lo, obviamente, provavelmente eles sabiam ou não sabiam o que estavam fazendo, ou eles apostaram muito errado de que provavelmente quando você faz uma coisa assim, na verdade você estava apostando que os juros iriam subir ao longo do tempo. Eu estou ouvindo o Fed, né? O Fed deve saber, afinal eu sou um banco pequeno, talvez eu não tenha inteligência do Smart Money, sei lá o que está passando na cabeça deles, mas se você estava sabendo o que estava fazendo, significa que você estava desesperado. E você estava desesperado a um nível tão grande para demonstrar que assim, tamanha é a sua sede de cash. Porque justamente os venture capitals não estavam mais depositando, mas estavam somente sacando, certo? Então é uma coisa muito grave, mas vamos agora trazer para o macro, né? Ele é um pequeno banco, mas está afetando outros pequenos bancos e tem aí um movimento que eu estou conseguindo aí identificar aos poucos para ver essa tendência que pode ser até um pouco perigosa para o sistema bancário ao longo do tempo. O que aconteceu? O grande problema que a gente está vendo aqui de forma sistêmica é um problema de distribuição de liquidez no sistema bancário mundial. Então a liquidez não está fluindo da forma que ela deveria fluir. Mas como que ela está fluindo? Como que está acontecendo? A gente pode ver ali que nos 2 últimos anos, principalmente com a pandemia, apesar de ter todo aquele capítulo onde eu falei sobre o Fed não imprimir dinheiro, etc., houve da parte do Tesouro, desde que ele tem uma autorização emergencial,
ele consegue sim criar algumas linhas que injetam sim dólares de verdade, que não são bank reserves. Só que isso é bastante limitado e é bastante emergencial. Só que a pandemia criou justamente uma situação onde essa emergência foi grande o suficiente para permitir que o Tesouro Americano injetasse nas contas das pessoas, não somente alguns cheques, aquele que a gente chamava de stimulus check, de alívio, né, em relação à pandemia, mas também programas de recuperação de empresas, como o PPP, que é um financiamento de proteção para evitar que você demita pessoas, etc., principalmente quando você está empregando, que é voltada para pequenas empresas para salvá-las enquanto estava ali no lockdown. Essa injeção de dinheiro criou uma liquidez que deixou pequenos bancos bastante confortáveis. E eles achavam que, poxa, se está vindo dinheiro para mim, isso vai continuar fluindo e vai continuar depositado comigo. Mas é claro que agora a gente está vendo que depois de 2 anos e meio, praticamente 3 anos aí, exatos, né, após o fatídico março de 2020, a situação mudou completamente. Obviamente que essa injeção de dinheiro acabou já faz mais de 1 ano e meio, não se tem mais esse tipo de injeção, e esse dinheiro também não ficou nos pequenos bancos. Então, o que acabou acontecendo? Muitas pessoas, correntistas de pequenos bancos, sabendo que esses pequenos bancos não têm uma infraestrutura boa o suficiente para participarem do comércio exterior, digamos que você queira fazer uma remessa internacional, você não consegue fazer pelos pequenos bancos, você só faz pelos bancos maiores, como JP Morgan, como Morgan Stanley, como Wells Fargo, como Bank of America, como todos esses, Citibank, entre eles, que são participantes diretos como primary dealers dentro do sistema do euro-dólar. E aí você sentiu ao longo do tempo uma migração dessa liquidez, desses depósitos sendo transferidos dos bancos pequenos para os bancos grandes. E aí, somado isso a toda a demanda que você tem por cash, você acaba criando ali uma tempestade perfeita, onde esses bancos pequenos começam a secar. Mas aí fica aquela questão, poxa, mas tudo bem, ele vai para o banco grande, mas depois o banco grande simplesmente faz uma operação de Ripple com o banco pequeno, que é exatamente o que você faz. É dessa forma que um banco pequeno indiretamente consegue acessar o comércio exterior. Mas é aí que está o problema. Esse fluxo de liquidez de volta não está acontecendo. Sabe por quê? Porque um banco grande pensa como smart money. Ele sabe que ele tem bilhões ou trilhões em jogo e ele não quer emprestar para um banco pequeno, como o Silicon Valley Bank, por exemplo, que vai emprestar para um venture capital que vai queimar cash ou botar em alguma coisa que tem muito mais risco e provavelmente eu não vou ver o dinheiro de volta. Então, eu não empresto. Eu prefiro pegar toda essa liquidez agora que eu recebi e manter o meu balanço vivo. Ou seja, os bancos grandes não têm nenhum problema de liquidez, porque a liquidez está dentro deles. Agora, o que eles fazem com essa liquidez? Justamente, adivinha, te dou uma chance, vai comprar treasuries, ele vai comprar o melhor colateral, o pristine collateral, porque ou eu vou precisar para Ripple, para eu fazer as minhas operações talvez entre grandes bancos somente e deixar ali os bancos pequenos à deriva, na periferia dessa equação, e vou deixar o meu acordo de cavalheiros com menos cavalheiros. E isso é bastante complicado. Porque a partir desse momento você começa a colocar bancos pequenos à deriva e eles ficam numa situação onde eles não têm como ter acesso aos hubs de liquidez mundial e pode gerar outras quebradeiras no futuro. Só que não da preocupação que todo mundo está, de achar que os grandes vão quebrar. Na verdade, eu estou percebendo cada vez mais um movimento dos grandes estarem esguelando os pequenos. Então está sendo um jogo de canibalismo bancário dividido pelo tamanho dos bancos. Então você tem uma situação bastante complicada que eu quero começar a acompanhar cada vez mais
não estava muito assim no meu radar, mas isso infelizmente é algo que mata a liquidez, porque bancos pequenos ajudam negócios pequenos, ajudam empresários, ajudam agricultores, ajudam pequenos negócios no interior do Nebraska, por exemplo. Eles dependem desse tipo de banco, e a partir de agora ele vai ter conta bancária num grande banco, né, e passar por um crivo e ficar por último na fila, ou vai ser complicado, ele não consegue nem existir porque não consegue financiamento. Agora, enquanto isso, nós temos o mundo da fantasia, o La La Land, né? A retórica do Fed. Enquanto isso, o Fed, para mostrar para todo mundo que ele tem absoluto, total controle da economia, ele tem todas as ferramentas necessárias, ele tem a ideia de criar siglas novas como BTFP, que é o Broad Term Funding Program, que é nada mais nada menos do que um nome dizendo vagamente que ele tem um programa de financiamento onde ele vai injetar essa liquidez, que nada mais nada menos é do que uma tentativa desesperada de dizer, olha, eu estou criando uma nova ferramenta, pois apesar de eu estar no controle, eu preciso de novas ferramentas porque as minhas ferramentas atuais não funcionam, mas o meu objetivo é que eu quero que você acredite que eu de fato tenho boas ferramentas e que eu estou no controle. Ou seja, é uma guerra de narrativas completa, que ninguém sabe o que está acontecendo, mas a grande verdade é que se de um lado a economia do La La Land, do mercado, porque mesmo com toda essa inversão de curva de bonds, esse desespero completo no smart money, está fazendo com que a bolsa suba. Não faz o menor sentido. Chega a ser absurdo. É claro que a bolsa vai subir, né? Óbvio. Que mais a bolsa vai fazer? Afinal de contas, o lema da Bolsa de Valores já virou assim, quanto pior for a notícia, mais a bolsa sobe. É lógico. Se a notícia for boa, maravilha, a economia está voltando ao normal. Se a notícia for ruim, maravilha, temos notícias ruins, vamos fazer a bolsa subir. Ou seja, não existe nexo nenhum na economia real. Só que os grandes bancos não compram o blefe do Fed. Eles não estão comprando essa história de jeito nenhum e estão triplicando, quadruplicando a aposta de que vai dar alguma coisa muito ruim. As fezes irão para o ventilador, digamos assim, né? Para eu ficar bem tranquilo aqui no meu vídeo do YouTube. Então, assim, realmente é uma situação muito complicada, só que muitos comparam com 2008 para dizer, não, agora vai ter uma quebradeira tipo 2008. Mas, na verdade, se você parar para pensar, essa situação é completamente diferente de 2008 e a forma que 2008 não vai acontecer novamente. Eu já posso dizer, tudo bem, pode ter uma crise institucional do sistema monetário, alguma coisa tem que acontecer, mas de forma diferente de 2008. Porque agora, antigamente, na verdade, antes de 2008, você tinha empréstimos de confiança extrema nos algoritmos interbancários para dizer que todos podem confiar em todos porque tudo que eu for fazer vai me dar dinheiro e não tem nenhum problema. Na verdade, eu não preciso postar nenhum colateral, porque eu tenho certeza que outro banco vai me pagar. Posso apostar em derivativos super arriscados, que vou ter um retorno excelente, tudo vai dar certo. Não tem nada a ver com hoje. Na verdade, é o extremo oposto. Hoje você tem bancos com muita liquidez e ultra colateralizados, como os grandes bancos, e não estão com aquela super exposição que eles tinham antes. Então o problema não é de ter excesso de fluidez e de inflação real monetária, porque todos os bancos estão criando empréstimos a rodo e o euro-dólar está expandindo numa velocidade perigosa. Não, é exatamente o oposto. Está tendo uma contração, bancos não confiam uns nos outros, que é exatamente o retrato desde 15 anos atrás, desde que aconteceu a crise de 2008. Eu já contei isso em capítulos passados, né? Eu tenho o capítulo de que 2008 não foi uma crise imobiliária, você pode olhar no podcast. Mas hoje nós estamos numa situação que é exatamente o contrário, que pode explodir uma panela de pressão de alguma forma pela falta de liquidez, não pelo excesso de liquidez. Então é uma busca como um barril de piranha pelo mínimo, qualquer coisa que você puder, da forma mais barata possível de se obter dólares, que é Ripple, pelo menos até então, né? Até que se invente uma outra coisa. Só que, mesmo para fazer Ripple, as empresas estão sem cash, estão com seus balanços extremamente restritos, mesmo para fazer uma operação de Ripple. E esse que é o grande problema. Não tem o cash para poder obter cash.
eu tô travado, né? Então, essa engrenagem que está andando com óleo ali cada vez mais usado, né? Sem trocar, realmente é um perigo que está sendo visto por todos os bancos. Então, esse jogo, no longo prazo, me dá a impressão de que a gente está vendo mais uma macro corrente, onde você está vendo uma canibalização de bancos grandes para bancos pequenos. Isso, obviamente, pode ser um passo perigoso, porque nesse jogo de cavaleiros, onde você tem cada vez menos participantes, menos cavaleiros, você acaba tendo uma geração de um monopólio bancário maior ainda, que pode criar muito mais problemas no futuro. Então a gente vai acompanhar os próximos capítulos, ver como que isso vai andando, mas é muito interessante a gente poder aí avaliar mais esse lado da história nesse capítulo, nessa guerra entre o smart money, né, e até contra o Fed, etc., e vendo ali o que vai acontecer para ver se isso começa a voltar, se tem uma reversão. Às vezes o Fed volta agora, às vezes não, às vezes ele vai continuar subindo, fazendo todas aquelas coisas na contramão, mais ainda gerando outros problemas e outros sintomas que é impossível de poder prever agora. Então a única coisa que a gente pode fazer é tentar observar e ter cada vez mais ferramentas para ver aí as cenas dos próximos capítulos.